Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro, vamos que vamos, o mês basicamente já acabou, mas a edição de hoje do programa original traz as seguintes notícias: o ProUni, as inscrições terminam amanhã, e também a inflação médica dos planos de saúde, isso pode pesar no bolso do consumidor, porque vai ter reajuste de 14%. E ainda, saiba o que fazer se você for picado por uma surucucu. E na saúde nós vamos falar do período fértil da mulher, vamos falar também dos exames que você tem que fazer caso você tenha diabetes e tantos outros assuntos. Fique ligadinho, já, depois do intervalo eu volto. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Voltamos e agora nós vamos falar do ProUni, porque as inscrições terminam amanhã, quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Então fique ligadinho, fique atento se você ainda pretende se inscrever. As inscrições para o ProUni podem ser feitas até esta quinta-feira no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Até a noite desta segunda-feira, data de início das inscrições, 425.617 pessoas já estavam participando do processo seletivo, de acordo com o balanço do Ministério da Educação. Ao todo, são ofertadas para este primeiro semestre 406.428 bolsas para mais de 15 mil cursos em 1.028 instituições privadas. O resultado da primeira chamada está previsto para sair no próximo dia 6 e o da segunda em 27 de fevereiro. Quem não for selecionado e tiver interesse em participar da lista de espera pode fazer isso nos dias 14 e 15 de março. O resultado da lista ficará disponível no dia 18 de março. Ainda segundo o MEC, o curso que mais recebeu inscrições foi o de Medicina, com 83.830 inscrições. Sabrina Cerqueira, de 22 anos, tenta pelo 4º ano uma bolsa em universidades da Bahia para o curso mais concorrido. Minha expectativa em relação à minha nota com a nota de corte é média. Esse ano não me sinto confiante, infelizmente, para conseguir uma boa bolsa. Mas quem sabe na próxima. Eu acho o programa essencial para os jovens, principalmente para quem não pode pagar integral. É uma forma de inclusão social muito válida, mas ainda penso que poderiam oferecer mais vagas. Depois de Medicina, os cursos com mais inscrições foram Direito, com 57.400
440, psicologia com 44.253, enfermagem com 39.844 e fisioterapia com 22.000. Neste semestre são ofertadas quase 400 mil bolsas integrais e 97.451 parciais. Para participar do ProUni é preciso ter feito o Enem em 2022 ou 2023, obtido nota igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Além disso, há critérios socioeconômicos. Quem tem renda per capita da família inferior a um salário mínimo e meio pode solicitar uma bolsa 100% integral. Se a renda for superior a um salário mínimo e meio e menor que 3 salários mínimos, o aluno pode solicitar uma bolsa parcial. O vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, Juliano Gribler, explica como funciona a ordem de prioridade para conseguir uma bolsa. Em primeiro lugar, quem é professor da rede pública de ensino e está prestando para concurso de licenciatura e magistério tem prioridade na bolsa. Logo em seguida, estudantes que cursaram ensino médio todo em escola pública, depois deles, os estudantes que cursaram parcialmente escola pública, escola privada na condição de bolsista, em seguida quem cursou nos dois ambientes sem ser bolsistas e por aí vai. Das regiões, o Nordeste teve o maior número de inscritos nas primeiras horas. Em seguida vem o Sudeste, o Sul, o Norte e o Centro-Oeste. E vamos falar agora de plano de saúde com uma inflação médica de até 14%. Este reajuste deve cair, claro, no bolso do consumidor. Vamos conferir na reportagem. 41 milhões de brasileiros que têm planos de saúde empresariais podem ter os valores da mensalidade reajustados em cerca de 25% este ano. Os números são da consultoria Aon. Eles mostram que a inflação médica no Brasil foi 3 vezes maior que a inflação oficial, aquela medida pelo IPCA. Se por um lado a inflação oficial ficou em 4,8%, a dos custos médicos chegou a 14,1%. A pandemia de Covid-19 até hoje tem impacto nos preços cobrados, mas segundo a advogada Nicole Araújo Soares, especialista em direito da saúde, os planos de saúde atribuem o aumento a tratamentos incluídos nos últimos anos. Algumas terapias em específico têm impactado muito no aumento dos planos de um modo geral, que é o caso das terapias que são utilizadas para pessoas do espectro autista. Então você tem um aumento aí do uso dessas terapias num público que, via de regra, é um público mais jovem e que são terapias de longuíssimo prazo. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, é o órgão que regulamenta os planos de saúde familiares e individuais. E eles já têm um teto estabelecido de reajuste, de 9,63%. Mas os planos de saúde coletivos ou empresariais não têm limites de reajuste anual. Ou seja, cada operadora tem liberdade para reajustar os valores como quiser. Foi o que aconteceu com o empresário paulistano Daniel Donizete. O plano de saúde da família, que inclui esposa, 2 filhas e os pais dele com mais de 70 anos, foi reajustado em 22%, o que deixou o valor total inviável de ser pago. Mas o que incomoda mesmo o empresário é não ter a quem recorrer. Essa falta de regulação que a ANS tem de fechar os olhos para os planos coletivos, né, de pessoa jurídica, é o que acaba inviabilizando todo mundo que cai nessa situação, né? Os especialistas explicam que não é bem assim. Existem regras que precisam estar claras nos contratos e, caso elas não sejam cumpridas, o consumidor pode recorrer à justiça. Em 2023, foram registrados na ANS mais de 378 mil protocolos de consulta sobre portabilidade, cerca de 45 mil a mais do que os registrados em 2022. Destes, 40% buscavam opções mais baratas, enquanto 21% queriam uma melhor rede prestadora de serviços. Reportagem Lívia Brás. E agora um assunto nada agradável, vamos falar de cobra, ou pior, da picada de cobra, gente. Eu tenho pavor de cobra, não sei você, só em falar já dá um arrepio, a gente começa a ajeitar, presta atenção se tem algum barulhinho, mas enfim, o assunto é sério. Hoje a infectologista Cris Novaes vai nos explicar o que fazer se por um acaso você, alguém perto, for picado por uma surucucu. Preste atenção. Você sabia que a surucucu é a maior cobra venenosa do Brasil? O que fazer se for picado por essa cobra? Como prevenir? É sobre isso que eu vou falar, a cobra surucucu.
A surucucu láquesis também é conhecida como surucucu pico de jaca. Essa serpente necessita de grandes extensões de mata fechada para se reproduzir e sobreviver. Portanto, é encontrada quase que somente na floresta amazônica, em alguns rincões da Mata Atlântica na Bahia, muito raramente. Não é difícil concluir, assim, que quem sofre suas picadas são majoritariamente indígenas, pescadores ou caçadores que se embrenham na mata mais densa. As ações de seu veneno são parecidas com as da jararaca, inflamação intensa no local da picada, só que em ainda maiores proporções, e alteração de coagulação. Mas além dessas duas ações, possui uma terceira própria dela, que é a ativação do sistema nervoso parasimpático. Essa ativação nem sempre ocorre, mas quando o faz, propicia a diferenciação entre esses dois tipos de acidentes. Pela ativação parasimpática, o paciente pode ter queda da pressão arterial, lentificação das batidas do coração, sudorese intensa, dor abdominal, diarreia, vômitos, etc. O fato de que quem é picado por essa serpente estar em sua maioria com acesso limitado a transporte rápido para serviço de saúde, área sem estrada, onde helicópteros não conseguem pousar, resto transporte fluvial que é mais lento, aumenta a gravidade do acidente. Se você for picado por uma surucucu ou por qualquer outra cobra, o que fazer? Independente da cobra que te picou, o foco é procurar ajuda de um hospital, o mais rapidamente possível, para que o antiveneno seja administrado logo. Esse é o principal fator para diminuir as consequências dos acidentes. Se estiver acompanhado, o ideal é que deixe o membro picado em repouso, ou seja, apoie-se nos outros para chegar até onde haja socorro, caso a picada tenha sido no pé ou na perna. Lave o local da picada com água e sabão, isso irá diminuir a chance de infecção secundária, e lembre-se de retirar alianças, anéis, pulseiras, relógios ou qualquer coisa que possa vir a garrotear a região da picada, porque no caso da surucucu vai inchar. É tudo o que há para ser feito até que se consiga atendimento hospitalar. Nada de amarrar, fazer torniquete, cortar, chupar ou passar substâncias no local. Estas atitudes, além de não adiantarem em nada, criam um ambiente de maior risco para síndrome compartimental, necrose e infecção secundária. Portanto, não faça. Chegando no hospital, o médico saberá dar o soro correto e você precisará ficar internado por no mínimo 24 horas. No caso da surucucu, provavelmente mais. A surucucu é a única cobra cujos sintomas podem se confundir com a picada da jararaca, mas não se preocupe, justamente por isso existe o soro combinado, que neutraliza tanto o veneno da jararaca quanto da surucucu, disponível na região norte onde a surucucu ocorre. E para prevenir, o que fazer? A maioria dos acidentes com cobras acontece do joelho para baixo, 70%. A principal medida é usar botas de cano longo ou perneiras. Isso impede a maioria dos acidentes. No caso da surucucu, evitar, se possível, adentrar a mata fechada, caso isso não seja absolutamente necessário. A mensagem que eu quero transmitir aqui é que você deve ficar atento à prevenção da picada e, se for picado, procure o hospital o mais rapidamente possível. Se tiver interesse, aqui no Doutor Ajuda tem outros vídeos que complementam o que falei aqui. Outros vídeos de picadas de cobra e vídeos sobre outros acidentes comuns, como picada por escorpiões e abelhas. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde, trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. E então, ficou ligadinho? Porque não é fácil não, gente. Cobra é um assunto que eu passo longe, mas é muito importante, brincadeira à parte. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco 2 assuntos bem relevantes. Vamos falar sobre diabetes, quais os exames que vocês devem fazer caso tenham diabetes e também sobre pele descamando, um assunto muito relevante porque do nada a nossa pele começa a descamar e a gente não sabe por quê. Então fique ligadinho, depois do intervalo eu volto. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava.
Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. O comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. Voltamos e agora vamos falar de saúde. E se você tem diabetes, saiba quais os exames você não pode deixar de fazer. Quem nos auxilia é um endocrinologista, o Dr. Márcio Aurélio. Ele traz informações relevantes, então fique atento porque esse vídeo é muito importante. Quais exames o paciente com diabetes tipo 2 precisa fazer rotineiramente? O maior receio de quem tem diabetes tipo 2 é desenvolver as complicações que essa doença pode causar no longo prazo. Para reduzir o risco disso acontecer, é importante um bom controle da glicose no sangue e de outros fatores de risco, como a hipertensão arterial e o colesterol alto. A avaliação desses parâmetros são feitos através das consultas regulares e da realização de alguns exames, tanto para avaliar se as metas de controle desses parâmetros estão sendo atingidas e para identificar precocemente o aparecimento de alguma complicação. Então hoje, irei falar quais os exames que fazem parte da rotina do acompanhamento de quem tem diabetes tipo 2, para avaliar como anda o controle da glicose no sangue. Nos pacientes que não utilizam insulina, na maioria das vezes, é suficiente a medida da glicemia em jejum e da hemoglobina glicada, através dos exames de sangue. E lembrando que hemoglobina glicada é um exame que representa sua média de glicose no sangue nos últimos 3 meses. Alguns pacientes que estão descontrolados ou que ficamos na dúvida sobre sua variabilidade do açúcar no sangue ao longo do dia, podem se beneficiar de realizar medidas de glicemia capilar, a chamada ponta de dedo, ou também através da monitorização contínua de glicose, através de aparelhos que medem a glicose no subcutâneo, logo abaixo da pele, sem a necessidade de picar os dedos, e podem avaliar a glicemia ao longo do dia todo, ou pelo menos após as refeições. Os pacientes que utilizam insulina, além da glicemia de jejum e da hemoglobina glicada nos exames de sangue, sempre será necessário avaliar os controles de glicemia capilar, ou através da monitorização contínua da glicose no subcutâneo. E de quanto em quanto tempo é recomendado que você faça esses exames de sangue de controle? Essas dosagens no sangue da glicemia de jejum e hemoglobina glicada devem ser realizadas a cada 3 a 4 meses. O controle do colesterol também é muito importante no paciente com diabetes e eles devem ser avaliados a cada 6 meses com dosagens no sangue. Falando agora de exames para avaliar as complicações a que o diabetes pode levar. Vamos começar pela parte cardiovascular. Ao menos uma vez por ano, o paciente com diabetes deve ser avaliado quanto à presença de fatores cardiovasculares, como pressão alta, idade, história familiar de doença cardiovascular precoce e outros parâmetros. E, com isso, avaliar a necessidade de outros exames cardíacos. Só para você ter uma ideia de como isso é importante, 2/3 dos pacientes com diabetes morrem por doenças do coração. Essa é a principal complicação macrovascular, ou seja, de grandes vasos, que ocorre no paciente com diabetes. Sabendo quais fatores de risco o paciente apresenta, nós classificamos o paciente em baixo, intermediário, alto ou muito alto risco de doença cardiovascular. Nos casos de alto risco ou muito alto risco, cabe ao médico intensificar as mudanças de estilo de vida, o tratamento do colesterol e introduzir medicamentos para o diabetes que ajam de forma mais efetiva, também na prevenção desses eventos cardíacos. Pensando na função dos rins do paciente com diabetes, é necessário fazer anualmente o exame de sangue que avalia o funcionamento dos rins, chamado de creatinina, e um exame de urina chamado microalbuminúria. A microalbuminúria, se positiva, mostra que o rim está perdendo um pouco de proteína pela urina, fato que normalmente não ocorre, e esse é o sinal mais precoce de que o rim já tem algum grau de comprometimento pelo diabetes. Perder a visão é sempre uma grande preocupação no paciente com diabetes. Pensando em flagrar precocemente essa temida complicação, pedimos ao paciente para realizar fundo de olho para avaliar sua retina a cada 1 ou 2 anos, dependendo do controle do diabetes e do tempo de doença. A detecção precoce da retinopatia diabética permite oferecer tratamentos que estabilizem ou atrasem essa complicação. Outra complicação que pode ser detectada precocemente apenas com o exame pelo médico é a presença de neuropatia diabética.
que é a doença dos nervos que ocorre no diabetes descontrolado, ou insuficiência das artérias das pernas e dos pés. O médico deve avaliar a sensibilidade dos pés dos pacientes com diabetes e palpar os pulsos para avaliar como está a circulação, ou seja, ver se o sangue está chegando bem nas extremidades. Como você pode perceber, o acompanhamento do paciente diabético deve ser feito de perto, com consultas regulares e exames frequentes. Não deixe de agendar e programar os seus atendimentos conforme a orientação do seu médico e, principalmente, não perca o segmento com o seu médico ou falte nas consultas. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda Educação em Saúde, trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. E agora nós vamos falar sobre um assunto mais leve, mas não menos importante. Vamos falar sobre pele descamando. Quem nos auxilia é a doutora Vivian Loureiro, ela é dermatologista e vai explicar por que isso acontece. Bem, comigo já aconteceu no inverno, mas tem várias causas. Então fique ligado porque você pode precisar destas informações. A sua pele está descamando? Isso acontece apenas em algumas partes ou em toda a pele? Você sabe o que pode ser? Preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar. Descamação da pele. A descamação é um sintoma presente em muitas condições dermatológicas. Fique atento às características associadas à descamação e isso pode ajudar e muito no seu diagnóstico. Então, no que você deve prestar atenção? Vou falar de 8 principais aspectos. Você tem a pele mais seca? Já notou se essa descamação piora nos dias frios ou secos? A causa mais frequente e relativamente simples de descamação é o ressecamento da pele, também chamado de esteatose. É mais comum no inverno e em climas secos e também pode estar associada ao envelhecimento e banhos quentes. Além da perda de água, há também deficiência da camada de gordura, que é produzida pelas glândulas sebáceas e funciona como proteção. Se a pele está seca e descamando, isso significa que a sua função de barreira protetora está prejudicada. Por isso, a pele seca é mais sensível e vulnerável a infecções e inflamações. Você ficou muito tempo exposto ao sol? Ficou com a pele queimada e agora está descascando? A exposição solar sem proteção é uma agressão à pele. Num primeiro momento, há uma vermelhidão intensa associada a dor ou ardor. Casos graves evoluem com formação de bolhas e feridas. Após alguns dias, conforme vai se regenerando, a pele vai descamando. Popularmente, as pessoas nessa situação costumam dizer que estão descascando. Você tem descamação na pele desde a infância? Tem rinite, asma, bronquite ou algum outro quadro alérgico? Isso pode sugerir dermatite atópica, que é uma doença dermatológica e frequentemente está associada a alergias respiratórias, como asma, rinite e bronquite. Normalmente, aparece ainda na infância e afeta principalmente as áreas de dobra dos braços e atrás dos joelhos. As lesões da dermatite atópica são avermelhadas, descamam e costumam coçar bastante. Você tem caspa? Também tem descamação no rosto? Isso pode ser dermatite seborreica. Esse problema se manifesta em áreas ricas em glândulas sebáceas, como face, parte central do tórax e couro cabeludo. Nesse último caso, é chamado de caspa. No rosto, afeta principalmente a região entre as sobrancelhas, laterais do nariz, atrás das orelhas e na área da barba. A pele fica avermelhada e a descamação é esbranquiçada e vai se soltando. Uma outra característica importante é que a dermatite seborreica tem fases de melhora e de piora, e frequentemente a piora está relacionada ao estresse. Você se lembra se o local que está descamando entrou em contato com alguma substância diferente, como perfume ou bijuteria? A dermatite de contato é a alergia desencadeada na pele pelo contato com determinadas substâncias. As principais são esmalte, bijuteria, borracha, perfume, cosméticos e produtos de limpeza. A pele fica avermelhada, sensível e descama apenas nas áreas de contato com a substância em questão. Isso normalmente ocorre algumas horas após o contato. As lesões que descamam são avermelhadas e aparecem nos joelhos e cotovelos. Isso pode indicar psoríase. É uma condição inflamatória e crônica
o que significa que as lesões podem persistir por bastante tempo, com fases de melhora e de piora. Existem vários subtipos e níveis diferentes de gravidade. As lesões, que são avermelhadas e descamativas, podem aparecer em qualquer área do corpo, mas são mais frequentes nos joelhos e cotovelos. A psoríase pode também afetar as unhas e, nos casos mais graves, as articulações, causando artrite psoriásica. A descamação apareceu numa área quente, úmida e fechada. Isso são características das doenças causadas por fungos, as chamadas micoses. Os fungos gostam de calor e umidade. É exatamente por isso que as micoses normalmente aparecem em áreas como virilha e pés. Existe um tipo especial de micose, popularmente chamada de pano branco ou micose de praia, que costuma causar lesões descamativas, avermelhadas, acastanhadas ou esbranquiçadas, principalmente no tronco. A lesão que descama é persistente e não melhora de jeito nenhum. O câncer de pele, que mais frequentemente aparece nas áreas expostas ao sol, pode eventualmente se manifestar como uma ferida rosada, com descamação, o que deixa a superfície mais áspera. Eu falei aqui algumas características das principais condições dermatológicas que cursam com descamação, mas quero deixar claro que existem muitos outros problemas de pele que devem ser pensados, como doenças autoimunes, alergia a medicamentos e outros tipos de câncer. Por isso, se a sua pele estiver descamando ou apresentar lesões descamativas, não deixe de buscar um médico, de preferência um dermatologista. Se tiver interesse, aqui no canal Doutor Ajuda existem vários vídeos que podem complementar o que falei aqui sobre psoríase, micose, desidrose, dermatite atópica, caspa e câncer de pele. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, educação em saúde, trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. E aí, gostou das informações? Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, porque no próximo bloco tem mais. Vamos falar sobre o período fértil da mulher. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. O comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. Bem, voltamos e agora vamos falar sobre um assunto bem relevante para as mulheres que estão ainda naquela fase reprodutiva. Você sabe o seu dia fértil? Se você não sabe, hoje a doutora Denise Anassi, que é ginecologista, vai falar o seguinte: olha, tem 3 maneiras de saber. Então vamos acompanhar juntinhas. Você está querendo engravidar e quer saber como saber seu período fértil? Ou pelo contrário, não quer engravidar e quer saber qual período está ovulando para se prevenir melhor? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar. Período fértil da mulher.
Esse tema parece simples, mas não é. Para você entender, tem alguns pontos que eu vou pedir para você prestar bastante atenção, ok? Antes de falar do período fértil, eu preciso explicar um pouco sobre o que acontece para você engravidar. O espermatozoide tem que encontrar o óvulo na região das trompas e assim ocorrer a fertilização. Quando isso ocorre, forma-se um embrião que irá se alojar no útero. Repare que para isso acontecer, o óvulo não pode estar nem no ovário nem no útero, ele tem que estar nas trompas. E como você vai saber quando ele vai estar lá? A resposta é sabendo o dia da sua ovulação. Ovulação é o momento em que o óvulo é liberado do ovário e cai na trompa. Ele vai caminhando lentamente na trompa até chegar no útero. O tempo que leva esse caminho, ou seja, o tempo que ele fica na trompa e pode ser fertilizado, é próximo de 24 horas, ou seja, um dia. Mas calma, o seu período fértil não é apenas um dia. Como eu falei, o espermatozoide deve encontrar o óvulo nesse período. O que nem todos sabem é que o espermatozoide pode sobreviver dentro da mulher por até 5 dias após a relação sexual. O que isso muda na prática? Imagine que você ovulou no dia 6 desse mês. Como o óvulo fica um dia na trompa, do dia 6 até o dia 7, o óvulo pode ser fertilizado. O espermatozoide pode chegar até o óvulo no mesmo dia da relação sexual, ou como eu falei, até 5 dias depois. Assim, se você tiver relação no dia 1, esse espermatozoide pode chegar no óvulo até no dia 6 e pode fertilizar e você engravidar. No dia 2, a mesma coisa. No dia 3, no dia 4, no dia 5, 6 e também no dia 7. Esse é o seu período fértil, 7 dias. Se tiver relação antes do dia 1, o espermatozoide não sobrevive até a ovulação. Se tiver relação depois do dia 7, o óvulo não estará mais na trompa e daí não adianta. O grande desafio para saber quando é o período fértil da mulher é saber que dia você está ovulando. Quando é a sua ovulação? Tem 3 maneiras que podem te ajudar. A primeira é por alterações do seu corpo e pode ser feita de 2 maneiras. Primeira, método do muco cervical. Observe sua secreção vaginal e anote diariamente. Quando houver uma mudança de secreção vaginal, com saída de uma secreção clara, transparente, pegajosa, isso indica que você está prestes a ovular. Essa secreção lembra clara de ovo e pode depois se tornar mais opaca e espessa. Segundo, mudança na temperatura basal. Durante a ovulação, a sua temperatura basal do corpo, aquela temperatura em repouso, aumenta um pouco. Como você vai avaliar isso? Meça sua temperatura todo dia ao acordar e anote. Você vai notar um aumento discreto da temperatura. Sua fertilidade está aumentada nos 2 a 3 dias antes da temperatura subir. A segunda maneira é o calendário, e aqui você precisa prestar muita atenção para entender. O ciclo menstrual pode ser dividido em 2 partes, a fase folicular, que é até a ovulação, e a fase lútea, que ocorre após a ovulação. Cada mulher tem uma duração de ciclo e muitas vezes esse tempo varia todo mês. Essa variação ocorre no tempo da fase folicular e não na fase lútea. A fase lútea, ela dura 14 dias. Assim, no dia que você menstruou, você tira os 14 dias e você sabe quando foi a sua ovulação. Mas você não quer saber quando foi a sua ovulação. Você quer saber quando será a próxima ovulação, certo? Para isso, você deve anotar suas menstruações por 6 meses e veja a duração do seu ciclo menstrual, ou seja, o intervalo entre o primeiro dia da sua menstruação e o último dia antes da sua próxima menstruação. Isso vai te mostrar a duração do seu ciclo. Sabendo o tempo médio do seu ciclo, você vai subtrair 14 e assim terá uma estimativa de quando será a ovulação. Uma vez sabendo a data da ovulação, você deve lembrar que o período fértil começa 5 dias antes e vai até 1 dia depois. Parece complicado, mas não é. Deixa eu dar 2 exemplos para te mostrar. A Maria, por exemplo, anotou os ciclos e percebeu que duram 24 dias. A fase lútea dura 14 dias. Você faz a continha. 24 menos 14, que dá 10. Esse é o tempo que demora para a Maria ovular, depois de iniciar um novo ciclo. Então, ela começou a menstruar no dia 1º de janeiro. Ela conta 10 dias, incluindo o primeiro dia da menstruação, e com isso, sabemos que ela vai ovular próximo do dia 10. Esse é o dia da ovulação. Agora vamos calcular o período fértil? O período fértil começa 5 dias antes e vai até 1 dia depois da ovulação. Então o período fértil da Maria vai do dia 5 até o dia 11. Vou dar mais um exemplo. No caso da Silvia, ela tem um ciclo de 32 dias. Então o tempo para ovular é de 32 menos os 14. Então dá 18 dias. Ela começa a menstruar no dia 1. Então no dia 18 deve ovular. O período fértil começa 5 dias antes, ou seja, dia 13, e vai até 1 dia depois, 19. Vai de 13 a 19. O mais comum nas mulheres é um ciclo de 28 dias. Nesses ciclos, o período fértil vai do 9º dia até o 15º dia do ciclo menstrual. Repare que se seu ciclo for irregular e tiver uma duração muito diferente de um mês para o outro, esse método não é bom para você. Essa variação dificulta você saber quando está ovulando, pois vai variar mês a mês. O terceiro e último método são exames. Existem testes de urina que são vendidos nas farmácias e avaliam se você está ovulando. Esses testes medem na urina o aparecimento do LH, um hormônio que sobe antes da ovulação.
A ovulação acontece aproximadamente 24 a 36 horas depois do teste positivo. Outra forma é fazendo ultrassons seriados e acompanhando o tamanho do óvulo, mas esse método é usado somente em casos selecionados. Quero reforçar aqui que o principal valor de se saber o período fértil é aumentar as chances de engravidar. Usar isso para evitar a gravidez, conhecido como tabelinha, não deve ser usado, porque tem uma taxa de falha muito alta. Para você ter uma ideia, a taxa de falha, ou seja, as mulheres que engravidam usando esse método anticoncepcional da tabelinha, é por volta de 25%, ou seja, 1 em cada 4 mulheres engravidam. Com a grande maioria dos métodos contraceptivos existentes, essa taxa de falha cai para menos de 3%. Portanto, se você não quer engravidar, procure seu médico para discutir outras possibilidades contraceptivos. Qualquer dúvida sobre o ciclo menstrual, período fértil e método contraceptivo, você deve procurar um médico, de preferência um ginecologista. Deixe aqui nos comentários como é o seu ciclo menstrual e se esse vídeo te ajudou a reconhecer seu período fértil. Esse é o objetivo do canal Doutora Ajuda, Educação em Saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. E o programa original desta quarta-feira termina aqui. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, a nossa querida cidade imperial, nossa Petrópolis. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho também dos internautas, o pessoal ligadinho no Facebook da TV Correio da Manhã, no YouTube TV Correio da Manhã, no site tvc16.com. Muito obrigada, o programa hoje é diferente, mas feito com muito carinho para você, com assuntos escolhidos a dedo, assim, assuntos escolhidos com muito carinho para você. E se Deus permitir, eu volto amanhã direto dos estúdios ao vivo. Te espero. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.